Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje a nossa playlist de História do Brasil vai tratar de um tema que ainda causa polêmica na nossa sociedade brasileira, a escravidão. E nós teremos um convidado bastante especial, o Rodrigo Vilela, do canal Leia para Viver. Portanto, como sempre, bora pegar papel e caneta para a gente estudar. Se vocês estão antenados e antenadas no debate político brasileiro contemporâneo, de certo que vocês já ouviram coisas rasas como mas os africanos já praticavam escravidão, ou então bobagens como os portugueses sequer pisaram no continente africano. Bem, expressões como essas caem bem aos ouvidos de pessoas de má fé, o que não é bem o nosso caso, porque afinal de contas, aqui no Vestibular em Cena, uma das nossas preocupações é o rigor conceitual. Portanto, por esse motivo, nós convidamos o Rodrigo, do canal Leia para Viver, que trata de literatura e história, para poder apresentar para vocês uma grande historiadora brasileira. O seu nome, Emília Viotti. Confiram só. Olá, amigos do Vestibular em Cena, eu sou o Rodrigo Vilela, do canal Leia para Viver, e hoje eu vim para conversar um pouquinho com vocês sobre um excelente livro chamado A Abolição, da Emília Viotti da Costa. Para quem ainda não conhece, a Emília Viotti da Costa foi uma grande historiadora brasileira. Ela foi autora de algumas obras muito importantes para a nossa historiografia. Ela escreveu, por exemplo, o livro Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue, o livro Da Monarquia à República e também um outro conhecido como Da Senzala à Colônia. Só que um dos seus trabalhos mais conhecidos é justamente esse livro chamado A Abolição, publicado inicialmente na década de 80. Vale dizer que esse título da editora Unesp é bem fácil de achar em qualquer livraria grande, ele já se encontra na 9ª edição, além de ser uma leitura bem rápida, com pouco mais de 100 páginas. Bom, e por que eu vim aqui hoje a convite do Fábio para indicar esse livro? Talvez porque a leitura dessa obra seja uma das melhores maneiras de começar a entender o processo que desencadeou no fim da escravidão no Brasil. O grande mérito desse livro, A Abolição, é que ele funciona como uma excelente e acessível porta de entrada para quem deseja compreender tanto as causas da abolição quanto o que ocorreu depois dela. A autora traça um panorama que permite verificar por que o Brasil demorou tanto tempo para decretar a abolição da escravatura. No início da leitura, somos apresentados as diferentes formas de pensar que existiam com relação à escravidão. Temos, por exemplo, o discurso dos que eram favoráveis, dos que eram contrários, e também o discurso de uma oposição mais radical, protagonizada por uma pequena parcela da imprensa. Em seguida, essa obra nos mostra a questão da abolição do tráfico de escravos, e como a pressão da Inglaterra foi determinante para interromper a atividade dos navios negreiros. Outro elemento muito importante tratado nesse livro diz respeito à busca por alternativas de mão de obra logo depois que o tráfico de escravos foi proibido, ali em meados do século XIX. Claro que ainda havia muita escravidão, mas foi nessa época que se iniciou a procura por trabalhadores livres e imigrantes. O livro também fala sobre os bastidores na elaboração de leis que foram fundamentais nesse processo de abolição, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Além disso, a autora dividiu o texto em 3 fases para explicar como a ideia de acabar com a escravidão se formou na sociedade de maneira gradual. É importante notar que o livro A Abolição nos mostra todos os méritos e a verdadeira conquista que foi, depois de tanto atraso, concretizar o fim da escravidão no nosso país. Só que, ao mesmo tempo, a autora também tem uma visão bastante crítica sobre o que ocorreu depois de tudo isso. Tudo começa com a questão de que o incentivo de boa parte das elites em realizar a abolição da escravidão era muito mais relacionado com pressões externas e também com uma grande preocupação com a imagem do Brasil do que necessariamente com uma empatia com o indivíduo em si, com a preocupação com o sofrimento do homem diante da escravidão. Havia também um aspecto financeiro que apontava que os custos do escravo estavam cada vez maiores, ao ponto de que utilizar trabalhadores livres se tornava mais vantajoso para os proprietários de terra. Isso tudo quer dizer que após a Lei Áurea ser assinada e a escravidão abolida, os negros estavam à mercê da própria sorte. Não tivemos, por exemplo, grandes políticas para integrar o negro na sociedade, para aumentar a possibilidade dele alcançar uma vida digna. Em algumas colônias inglesas e nos Estados Unidos tivemos algumas medidas educacionais nesse sentido, mas no Brasil tudo aconteceu de uma forma muito superficial, quando sequer ocorreu. Não é difícil perceber que esse simples fato diz respeito a muito da desigualdade social que temos no país hoje em dia. Tem um trecho exatamente sobre isso no livro, que eu quero dar uma lida aqui rapidinho para vocês. O Brasil era o último país do mundo ocidental a eliminar a escravidão. Para a maioria dos parlamentares que se tinham empenhado pela abolição, a questão estava encerrada. Os ex-escravos foram abandonados à própria sorte.
A igualdade jurídica não era suficiente para eliminar as enormes distâncias sociais e os preconceitos que mais de 300 anos de cativeiro haviam criado. A Lei Áurea abolia a escravidão, mas não seu legado. Esse livro da Emília Viotti da Costa se destaca por ter esse algo a mais. A autora se preocupou em analisar não apenas o óbvio, ou seja, o processo de abolição da escravatura, mas também examinar as consequências desse evento. Bom, é isso, meus amigos e amigas. Deixo aqui a dica desse excelente livro, A Abolição, para aqueles que querem entender um pouco mais da história do Brasil através dos olhos de uma das nossas maiores historiadoras. Aproveito também para passar a palavra para o Fábio, que vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema da escravidão. E aí, gostaram da participação? Fiquem atentos ao LPV, ou melhor, ao Leia para Viver. De certo que vocês vão encontrar muita coisa interessante lá a respeito de humanidades. E logo menos o Rodrigo volta para poder se despedir da gente. Bem, seguindo esse rastro então, proposto até mesmo pelo Rodrigo, eu gostaria de apresentar para vocês mais dois pesquisadores. Esse é o nosso propósito do vídeo, apresentar também uma curadoria a respeito desse tema. São eles a Lilia Schwartz e o Flávio Gomes. Eles lançaram recentemente o seu Dicionário da Escravidão, permitam-me, né? É este livro que tem essa capa aqui. Aliás, é uma capa que, quando você abre, ela se torna um imenso mapa do tráfico negreiro. Essa é uma obra de arte. Eu não consigo abrir tudo. Agora eu consegui. Legal. Dá pra ver? Bom, esse é o Dicionário da Escravidão e Liberdade, lançado pela Companhia das Letras. Fica aqui a sugestão para vocês. A Lilia e o Flávio Gomes, eles costumam traçar alguns paralelos entre a escravidão antiga, da antiguidade, e a escravidão moderna. Essa que marcou, dos 1500 até os 1800. A respeito dessas relações, eles levam em consideração que no auge do seu império, Roma tinha aproximadamente de 2,5 milhões a 3 milhões de escravos. Isso corresponderia a 30% da população. Tá legal, tem um peso a escravidão. O problema é que a escravidão, lá na antiguidade, ela não era a mão de obra fundamental para você produzir riqueza, bens e serviços. E até mesmo quando um romano, ele adquiria a sua liberdade, ou seja, ele era abolido, quando ele transitava pela sociedade, não existiriam diferenças fenotípicas, não existiriam diferenças étnicas capazes de identificá-lo como um ex-escravo. Agora, por sua vez, em relação à modernidade, particularmente ao continente africano, de fato houve escravização nos reinos e impérios africanos. Só que geralmente eles estavam ligados a rituais de religião e rituais de guerra. E não necessariamente essa escravidão era mercantilista. Isto é, a escravidão praticada ao longo da história do continente africano não era uma escravidão que formava um sistema econômico, ou que mercantilizava essas pessoas, tal como os portugueses passaram a fazer quando de fato conquistaram e pisaram a costa, pelo menos ocidental no primeiro momento e depois oriental, do continente africano. Isso significa dizer que a expansão marítima europeia, ela deu velocidade e uma dinâmica violenta, brutal e mercantilista à escravidão nativa do continente. A partir desses paralelos, então, é possível dizer que desde a antiguidade, o Brasil foi a nação que mais recebeu um fluxo humano de imigração forçada. Em outras palavras, nós somos o país que mais recebeu escravizados na história humana e o último a abolir a escravidão. Essa abolição estava prometida, programada desde a década de 1810/1820. Afinal de contas, a Inglaterra chancelou, aprovou a nossa independência, tendo como contrapartida, exigindo como contrapartida, a abolição da escravidão. O problema é que, em meados de 1820, a massa de escravizados no Brasil atingia aproximadamente 290 milhões de dólares. Isso era algo como 63 vezes o PIB brasileiro do ano de 1826. Ou seja, abolir a escravidão na década de 1820 era sinônimo de descapitalizar toda a nação brasileira. Portanto, a solução foi adotar um abolicionismo bastante lento e gradual a partir da década de 40/50, primeiro visando o tráfico negreiro e depois, de fato, a escravidão em solo brasileiro. E esse processo lento e gradual provocou muito estranhamento aos olhos estrangeiros, tal como nos informa a segunda fase da FUVEST, realizada no ano
de 2018. Em 14 de maio de 1930, um jornalista argentino compôs a seguinte crônica, referindo-se à abolição da escravidão no Brasil. Hoje, almoçando na companhia do senhor Catalão, cujo nome não vou dizer por razões que os leitores podem adivinhar, ele me disse: 13 de maio é festa nacional. Ah, é mesmo? Continuei botando azeite na salada. É a festa da abolição da escravatura. Ah, que bom! E como o assunto não me interessava especialmente, dedicava agora minha atenção a dosar a quantidade de vinagre que colocava na verdura. Semana que vem fará 42 anos que foi abolida a escravidão. Dei tamanho pulo na cadeira que metade da vinagreira foi parar na salada. Como disse? Repliquei espantado. Sim, 42 anos, sob a regência de Dona Isabel de Bragança, aconselhada por Benjamin Constant. Dona Isabel, aquela casada com o Conde de, era filha de Dom Pedro II. 42 anos, mas não é possível. 13 de maio de 1888, menos 30, 42 anos. Quer dizer que qualquer negro de 50 anos que você encontrar hoje pelas ruas foi escravo até os 8 anos de idade. O negro de 60, escravo até os 18 anos. Mas não será possível. O senhor deve estar enganado, não será o ano de 1788? Olhe, acho que o senhor está enganado, acho que não é possível. Bom, se não acredita em mim, pode averiguar por aí. A letra A pede para você identificar e explicar o estranhamento do cronista argentino. A letra B aponte e explique duas características do processo de abolição da escravidão no Brasil. Como se lê, o enunciado oferece para você um ponto de vista estrangeiro que de alguma forma desnaturaliza a nossa suposta igualdade jurídica e suposta igualdade social, constitucional, entre brancos e negros no Brasil. Dito de outra forma, lembra da referência que nós fizemos a respeito dos escravizados romanos? Tentemos nos colocar em Roma, né? Você tem dois homens, então duas mulheres passeando. Quando você os observa morfologicamente, isto é, nas condições corpóreas, biotípicas, que sejam, então fenotípicas, qualquer que seja o tema que vocês escolham, vocês observam e não existe uma distinção física entre um romano livre e um romano ex-escravo. O problema que se põe, então, em nosso caso brasileiro, é que se você está em 1900, tal como o jornal informa, você observa um branco e um negro e fica evidente pelas condições morfológicas que o negro foi um escravo ou ele é filho de um ex-escravo. Afinal de contas, mesmo abolida a escravidão, ainda persistem discriminações étnicas e preconceitos raciais. Nesse sentido, em vez de a gente responder a questão da FUVEST diretamente, de maneira objetiva, digamos que de alguma forma o nosso roteiro até aqui já respondeu a questão. Seguiremos então em relação à curadoria. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo várias entrevistas com a Lilia Chuvax, o Flávio Gomes e também com uma moça, uma ativista chamada Djamila Ribeiro. É uma filósofa que tem tido muito impacto nessas discussões a respeito de africanidade, heranças afro-brasileiras e também a respeito do debate contemporâneo sobre a situação política do Brasil. Eu estou certo que todas essas pessoas, de alguma forma, em alguma medida, vão colaborar com seus estudos. Tá legal? Se vocês ainda não o conhecem, tem que conhecê-los. E além disso também, vale chamar a atenção para o fato de que o professor Rafael já tratou desses 130 anos da abolição aqui no VEC. Então fiquem atentos com essa aula do professor Rafael aqui na playlist de atualidades. E para a gente encerrar esse raciocínio, antes de convidar o Rodrigo do Leia para Viver para se despedir da gente, vale lembrar de uma referência que nós já fizemos aqui em outras aulas de história. É possível compreender a história humana como um grande oceano. Isto é, existem eventos e fatos que são cotidianos e triviais, né? Tal como as cristas das ondas e as suas borbulhas. Existem conjunturas e contextos, acontecimentos de médio prazo, tal como as correntes, né, marítimas. E depois existem aqueles eventos que são estruturais, são fatos de longa duração, tal como as correntes marítimas mais soturnas, mais densas, né, aquelas que de fato têm longa duração. Dessa maneira, então, a gente consegue entender como a escravidão, apesar da abolição, causa impactos de longa duração no Brasil. Afinal de contas, mesmo 130 anos depois, nós ainda temos que discutir a condição do negro e as suas relações sociais no Brasil contemporâneo. Agora com vocês, o Rodrigo do Leia para Viver. Rodrigo, vamos lá.
Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Fábio por me convidar para participar desse vídeo sobre um tema tão importante da nossa história. Foi uma honra, eu fiquei muito feliz com essa parceria com o canal Vestibular em Cena. Espero também ter despertado um pouco de interesse em conhecer esse excelente livro da Emília Viotti da Costa. E eu quero te convidar para visitar o meu canal, o Leia para Viver, onde eu faço várias resenhas de livros diferentes, sempre contextualizando a obra no início do vídeo. Depois dá uma passada lá para se inscrever e também para conferir o conteúdo, beleza? Então é isso aí, novamente muito obrigado e até mais! Bom, esperamos que vocês tenham gostado de mais essa aula do Vestibular em Cena, dessa playlist de História do Brasil. Confiram e curtam o trabalho do Rodrigo no Leia para Viver e continuem nos acompanhando. A nossa próxima aula, nós vamos tratar de Proclamação da República. Um beijo, um abraço e bons estudos! De certo que vocês já ouviram ligeirezas, né? Como, ligeirezas. É um pouco tensa a conversa. Essa que é a questão. Aí eu vou desdobrar esse raciocínio, entendeu? É muito louco, né? Fazendo essa comparação... não, né? Ficou meio estranho, mas...